Alô? Vocês reparem aí se está aparecendo a minha voz na hora que eu falo? Tá. Alô, alô, alô? Tá? Maravilha, pessoal. Vamos lá. Dúvidas? Tá. Para todas as contas que a gente estava fazendo a aplicação, a aplicação é funcional de uma curva, certo? Isso. Quando você estava pegando as coordenadas da curva... Na verdade, é um funcional no tangente do tangente. Tá. Quando você estava pegando as coordenadas da curva, sempre que você colocava assim, em Z para ser na curva, não é ainda aquela curva física, que é aquele ponto. É uma curva qualquer, que é Q e R, né? Isso. E daí o que acontece é que quando a gente exige que seja ação mínima, a gente encontra que R tem que ser igual a Q ponto e tem que ser a curva física. Isso. Mas É uma coisa que, na construção mais ingênua, que você começa assim, que ponto, você está escrevendo uma ação que é um funcional no espaço de fase tomado na curva lambda introduzida no espaço de fase. É uma curva lambda na variedade que foi projetada no espaço de fase, certo? A gente não quer isso, a gente quer ter liberdade de Q e V. Então a gente escreve agora como uma função que toma valores no tangente do tangente, certo? Colocando um multiplicador de Lagrange que força que a velocidade seja igual a Q ponto. Então, mas tem um multiplicador de... Quer dizer, mas é que quando você coloca... Escreve a outra ação, você escreve tipo assim... Então é o seguinte, agora L... Nossa, a luz é fraca pra caramba. Tá, L agora é uma função de Q e R. Mas você vai estar com a fórmula daí. Não, tudo bem. Mais L, ou menos L, e aqui vai ficar R menos Q ponto. dt. Isso aqui agora, você pode pensar que está tomando valores no espaço Q, R, Vx, Vzinho. Certo? E que agora está pegando essa curva aqui, projetada no tangente do tangente. Tá, mas é que o que eu quero dizer é que quando você escreve a nossa ação geral, ela é L menos aí a forma. Porque Q vai em Q ponto, certo? Que vai, isso aqui no TM, né? Uma Q em M leva um TM assim, que leva num T2M, Q ponto, Q ponto, Q dois pontos, Q ponto, Q dois pontos. Tá, mas quando a gente não escreve com multiplicador de Lagrange, a gente escreve com uma forma θ. A gente escreve... A mesma coisa, não muda nada. Só que então, a curva que a gente está pegando aqui, projetor, o asterisco que a gente está usando, ele é o projetor em Q e Q ponto ou Q e R? Aquele cara, esse cara aqui é Q, você diz esse cara aqui, né? Esse cara aqui vai ser QI del XI mais RI del... Então. Não. Isso, então, esse mesmo. Não, é R mesmo. Del VI. Então, ela é essa dúvida, porque é isso que a gente está usando em todas as fontes. E daí, então, mas essa curva ainda não é a curva induzida lambda T, porque ali é R, não é Q ponto. Isso. E daí a gente só descobre que tem que ser a curva da lambda induzida quando a gente faz a ação mínima e encontra no final que é igual a Q ponto. Isso. Na verdade, isso aqui é assim. Tá, beleza. Essa era uma... Isso. Ou seja, esse cara aqui é a curva lambda, é a curva μ, que não tem nenhuma restrição da sua velocidade coincidir com Q ponto. Mas a gente, por ter introduzido esse cara aqui, se a gente resolvesse primeiro o multiplicador de Lagrange variando em relação a L, a gente teria essa imposição direta aqui. Mas a gente não faz isso, a gente primeiro varia em relação a V, que é a mesma coisa que variar em relação a R aqui, e encontra o θL aqui. Beleza. É isso mesmo. E a segunda? Agora porque esse Q ponto ele viraria o Mi estrela, né? Isso, esse aqui é uma estrela. Tá, então muda o nome. Isso, aqui é um QI ponto DDX.
O lado esquerdo é um U, né? Não, é um Mi mesmo, é um Mi estrela. É ele mesmo que lembra disso. Porque ele... Tá. Tá? Eu pensava assim um pouco. E esse cara aqui, ele já seria assim, ó. QI ponto I XI mais e 2 pontos I. Que é esse pedaço aqui, ó. E eu não quero variar curvas na variedade. Eu não quero só pegar a curva na variedade e mexer nela. Eu quero variar a curva e a velocidade livremente. A outra é de quando você definiu no final. Posso pagar? Pode. No final da aula passada, aquele APUPF do iota. Uhum. O que eu achei estranho é que ela é uma APUPF que ela pega um corretor no espaço cotangente de M. Iota é um mapa de F para N. E daí iota do pullback é T asterisco de M para T asterisco de F. Iota, que você está falando do quê? Pullback, asterisco de cima. Isso. Ele vai levar um covetor daqui, No corretor de F. ou seja, um cara aqui em T estrela M, em T estrela F. Só que F... Aqui num certo ponto qualquer, né? Então aqui é no ponto L, é no ponto iota L ômega, e aqui é no L ômega. Só que F a gente já definiu que era T asterisco de M. Uhum. Aí parece que eu estou fazendo então um mapa que leva de uma variedade que tem 2N coordenadas, que seja, para uma variedade que tem 4N coordenadas. Uhum. Eu posso fazer isso? Está bem definido esse mapa? Pode. Por quê? Eu achei que tipo, o pullback sempre era um corredor e outro corredor. Eu achei que eles tinham que ser tipo assim, do mesmo nível, assim, do mesmo tanto de coordenadas. Não. Se você pensar, ó, a hora que a gente pensa só no push forward que a gente usou de cara, que é esse cara aqui. DT. Isso aqui deu pra gente o quê? Q ponto I del XI. Eu fui numa coisa unidimensional para uma coisa n-dimensional. O meu push forward está levando um vetor, né? Esse vetor aqui ele habita o TR, que é o espaço base é unidimensional, o espaço tangente ao R também é unidimensional, certo? Estou levando um espaço unidimensional num vetor no espaço n-dimensional. Posso fazer isso sem problema? É o push forward. Tá, eu achei que não podia. Só que eu achei que não podia ainda mais quando você falou que o iota é aquilo, e daí a inversa do iota não faz tanto sentido. E a inversa do iota ela não é definida porque ele não é um difiomorfismo. Né? Ele é simplesmente ele é alguma coisa? Deixa eu ver. Tem que ser suave. Ele é sobrejetor só. Tá, beleza. Eu só não sabia que dava pra fazer isso, não pode pensar. Eu achei que seria estranho, porque parece que de um ponto sai dois e eu posso escolher isso. Mas olha aqui, na verdade você não acha isso estranho. Eu com certeza já estou acostumado a perceber isso. Uma esfera aqui, certo? Pontos da casca da esfera são os pontos S2. Você consegue fazer uma projeção de S2 em R3? Consigo. Em R3, certo? E você consegue fazer um push forward de um vetor bidimensional, que é esse vetor que está aqui, habitando esse espaço tangente aqui, nesse vetor aqui. Você não vê nenhum problema nisso. Não sei por que Não, é justamente porque a gente às vezes não conectou digamos, a abstração com aquilo que a gente faz na prática, né? Então aí você pode se perder. Mas você já está fazendo isso o tempo todo. Você pegar uma curva, né, e para calcular a integral de linha da curva, basicamente você está fazendo isso, uma parametrização que fica sobre a curva, mas que você está induzindo aquela curva no R3. Na verdade, vocês estão fazendo isso aqui o tempo todo. Toda vez que vocês fazem uma parametrização de uma curva em R3 para fazer uma integral de linha, vocês estão fazendo um push forward de uma coisa unidimensional numa tridimensional. Talvez vocês não tenham muita familiaridade com o pullback, mas o que vale para um vale para o outro. Tá bom, beleza. Obrigado. Professor,
saber exatamente o que significa a condição de a hessiana ser invertível. Isso não vem em mecânica analítica na graduação. Tá. Então, certo? Isso aqui é uma matriz, né? N por N, certo? Essa matriz, quando ela é inversível, significa algumas coisas. Significa que em cada ponto do espaço você pode associar um vetor a um covetor, tá? E significa também que... Deixa eu ver como é que eu posso falar isso. Porque não é simples mostrar, porque na verdade L você pode pensar como uma função de V e X, né? Agora pensa uma função de X e V, tá? Pensa nessa função aqui com X fixo. Então você está pegando só num ponto do espaço, tá? E aí você está estudando essa função L de V, tá? Pensa no caso unidimensional, essa matriz aqui ser inversível basicamente diz que D2L dV2 é maior que zero. Certo? Ou seja, essa matriz aqui ela não pode ser zero nunca, porque se ela for zero, significa que você não tem essa inversão. Certo? Mas esse tipo de função aqui é uma função que tem cavidade sempre para cima. Então, na verdade, o que dá para mostrar, mas não é trivial, é que as matrizes com hessiana diferente de zero, inversíveis, são matrizes que vêm de derivadas segundas de funções convexas. E, na verdade, a relação é forte, a relação é si somente si. Uma função é convexa, si somente si, a hessiana que você tira dela é inversível. Certo. Então, a hessiana ser invertível permite que a gente passe da formulação lagrangiana para a newtoniana, convertendo as velocidades em momentos. Isso. Esse é o papel dela, então. Isso. Entendi. Vamos supor que eu tivesse um sistema estranho com uma dinâmica que tem uma hessiana não invertível. Eu trabalhar só na formulação lagrangiana, então, a princípio? Não, aí justamente o que acontece, eu acho que o Marcos tinha feito essa pergunta, né? O que acontece nesse caso é que você faz uma brincadeira, você força a sua hessiana ser invertível e bota um multiplicador de Lagrange. Entendi. Na verdade, você vai para um espaço maior, onde ela é inversível, e você bota um vínculo que te puxa de volta para o espaço menor, só que agora você vai reolhar esse vínculo no espaço da newtoniana, no espaço de fase, entendeu? Isso que te dá, basicamente, é por isso que, justamente eu falei, é por isso que falei nesse mesmo dia. Quando você for calcular a newtoniana da relatividade geral, você vai encontrar uma coisa assim, ó, dt, eta, h. Eta, n, onde essa aqui é uma função lapso, que é um grau de liberdade a mais na sua teoria. Então, quando você varia em relação a n, você descobre que a newtoniana tem que ser igual a zero. Certo? Que é justamente o vínculo que você está obtendo, ou seja, você se safou em ir para o espaço de fase. Você conseguiu ir para o formalismo newtoniano, mas você carregou um vínculo por causa disso. E o vínculo, no caso da relatividade geral, é forte, a newtoniana tem que ser igual a zero. Então, se tivesse um sistema com uma hessiana invertível, a princípio você prefere com um equivalente, um sistema com hessiana invertível, mas com um vínculo, então. Exatamente. Entendi. Daí o vínculo é o preço que eu me pagaria para fazer esse tratamento. Isso. Porque você, na verdade, o que você fez? Ela não é inversível porque você está num espaço menor. Você aumenta o espaço num espaço onde ela é inversível, né? E bota um vínculo que te diz que, na verdade, desse espaço maior você só quer uma fatia. Certo? Basicamente foi isso que a gente fez também com aquele multiplicador de Lagrange. Quando a gente resolve o multiplicador de Lagrange variando em relação a L primeiro, a gente encontra uma fatia. Essa mesma fatia pode ser encontrada se a gente primeiro variar em relação à velocidade e substituir lá o vínculo, entendeu? Só que fica menos óbvio o que está acontecendo. Só que é conveniente matematicamente pelas questões que a gente estava vendo depois. Tá certo? Entendido certinho daquela vez, agora não mais claro. Tinha mais alguma dúvida? Então deixa
deixa eu ver. A gente fez isso. Bom, agora olha que interessante. A gente tinha visto, né, a questão da forma canônica, que é a forma tautológica, né? Agora vamos olhar para a nossa lagrangiana. Tá? Então, se você escrever uma lagrangiana, você vai encontrar essa aqui. Ou seja, deixa eu escrever aqui. A gente tem essas equações aqui. Πj ponto vai ser igual a menos del xj h menos gi vi. Aí, a pedidos do Demétrio, eu mantive essa porcaria aqui. DG não, aqui é DG atuando em V. Aí é isso mesmo, é DG atuando em isso. Tá. E aquele pedaço que a gente não botou igual a zero. Isso. E aqui a gente tem assim, que ponto J é igual a del PJ H menos GI VI. Tá certo? Então, uma expressão simples desse conjunto de equações mostra que a gente pode obtê-los a partir da seguinte ação. Né, da ação com a seguinte lagrangiana. L, P, I, Q, I ponto, menos H, GI, VI, menos GI, Q, I ponto. Tá certo? É só variar aqui, né? Se você pegar a ação S integral dessa L e dt, você varia em relação a P, você vai encontrar Q ponto aqui, né? Isso aqui vai em relação a P, vai ddp disso aqui, mas esse cara não depende de P. Então esse cara aqui é zero, ele não influencia nessas equações aqui. Quando você variar em relação a Q, o ponto vem para cá e troca o sinal, por isso que o sinal vai ficar com esse menos aqui. Aqui você vai ter ddx aqui, menos ddx nesse cara aqui. Só que ddx nesse cara aqui é fácil. Vai ser del GI, del XJ, Q, I ponto. Né? E quando variar esse cara aqui, você faz uma integral por partes para tirar o ponto e botar aqui, vai ficar menos del GI, del XJ, Q, J ponto. Que era o termo que a gente tinha lá quando a gente viu, né, esse pedaço aqui. Tá certo? Então, sim, você consegue obter, eu tinha falado errado, você consegue obter esse termo aqui a partir do princípio variacional. Só que o custo disso é que você tem esse pedaço extra aqui na sua lagrangiana. Quando o GI... Você não errado aí, né? Oi? Você colocou IJ, IJJ. É. IJ que eu fiz derivado em relação a J. Peraí. Não sei se é I de novo no G. Acho que tem que colocar o J no segundo. É. No derivado. Isso. Não, no G e no X. Peraí, rapidinho. Esse cara aqui vai ser... Está contraído, então esse... J... Ah, tá. Então é isso mesmo. Aqui é J e I. É isso que vocês tinham sugerido? Tá, é isso mesmo. Tá? Isso. Para dar certo, né? Tá vendo? Del GI, del XJ, del GJ, del XI. Para dar justamente a derivada exterior dessa forma G aqui. Tá certo? Que é justamente esse negócio aqui. Tá? Quando o meu GI nada mais é do que del XI de uma função escalar G, esse termo aqui é uma derivada total no tempo. Então ele não influencia no nosso princípio variacional. Então a gente fica com a mesma coisa aqui, ó. A gente fica com uma Hamiltoniana com esse termo extra aqui, mas ainda é uma Hamiltoniana direitinho. O princípio variacional a lá Hamilton, né?
Enquanto que se a gente não tem isso, se a gente não faz essa escolha aqui, ó, a gente encontra uma coisa diferente. Tá certo? E eu ainda não entendi totalmente as consequências de se manter esse termo aqui não, mas a gente vai pensando nisso com o tempo. Tá, pessoal, então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui de forma correta, né? Vamos entender o que está acontecendo quando a gente... Como é que a gente pode obter essa lagrangiana de forma precisa, partindo da lagrangiana que nós tínhamos e fazendo um mapa entre o espaço tangente e o cotangente, tá? Aqui a forma canônica. Então, o que a gente tinha? S de Mi, L de Z, menos θ L em Z, delta em Z, estrela, dt, certo? Isso aqui tudo, vocês podem pensar que é uma função, digamos, lagrangiana T, que é uma função que está sendo calculada em Q, R, Q ponto, R ponto, tá? Que nada mais é do que o nosso Mi T aqui, tá? É o nosso Mi estrela levado no tangente do tangente. Ou seja, eu escrevi aqui, LT é uma função do T, Tm em R, né? Que foi calculada em Mi tá certo? Não, deixa eu ver essa anotação. Mantendo a consistência com a anotação anterior, esse aqui é o Mi estrela T. Tá? Vocês lembram disso aqui, né? Beleza. Bom, então a gente precisa usar então um mapa que leva o fibrado tangente no cotangente para a gente transformar esse nosso funcional de uma curva em Mi, que é uma curva no fibrado tangente, para um funcional de uma curva no fibrado cotangente, certo? Então, tudo tem a ver com essa curva aqui. Então, vou escrever aqui. Bom, então, a gente tem um mapa de Tm em T estrela em F, T estrela M, certo? E esse cara aqui, ó, é uma curva gama, maiúsculo, tá? E gama é um diffeomorfismo. Tá? Bom, a gente vai ver que ele é um diffeomorfismo agora. A gente escreve gama xi mi como sendo o quê? É a projeção da carta estendida no fibrado tangente, bola um ponto qualquer LV. Tá? Esse aqui, vamos dar aquelas minhas componentes lá que vocês estão acostumados. Deixa eu ver. Isso. Né? XI e VI. Tá? E agora eu vou definir o gama mi como sendo a projeção do psi t estrela. Se alguma coisa não estiver clara aqui, vocês me avisam, tá? Do L petil. Tá? Como sendo componentes XI PJ. Aqui eu uso I porque fica óbvio que não tem soma, tá? E aqui eu botei só o J, porque como um está em cima e está embaixo, vocês não acharem que possa ter soma aqui, que não faz o menor sentido, né? Isso aqui é só para não escrever X1 até XN e P1 até PN, tá? Então isso aqui está claro, pessoal?
É a mesma coisa, tá? Ó, um ponto da minha variedade é um par L, que é um ponto de M, e V, que é um ponto de TM, L, tá? TLN. E aqui são as componentes daquela coordenada na carta psi, e aqui são as componentes coordenadas do vetor V na mesma carta psi, tá? Quando eu faço a mesma coisa para um covetor aqui, é a mesma coisa, tá? O meu psi t estrela, ele vai me dar as coordenadas x aqui e vai me dar as componentes do P na base de xj, tá? Ok? Bom, então a gente precisa de alguma forma, a gente pode pensar no mapa gama definido direto aqui, ou a gente pode definir ele localmente numa carta, certo? Bom, se ele for escrito de forma correta, você vê que ele vale para qualquer carta. Tá? Então, a gente tem o seguinte. Gama mi de xi, a gente pode escrever assim, igual a xi pj como função, tem que ser de xi, então tem que ser função de x e v. Então é pj de x e v. Tá? Veja, isso aqui não é geral, isso aqui é um tipo particular de mapa, tá? Esse mapa aqui, ó, ele pode ser assim. U, Mi, bola, psi, t, estrela, bola, gama, bola, psi menos 1, de xi. Tá? Claro. E esse cara aqui, ele é a mesma coisa, ele é um x. Aí eu estou dizendo que essa função é inversível ponto a ponto. Então ela pode ser escrita assim, vi de x e p, tá? Que vai ser u, mi, bola, psi, t, bola, gama, bola, psi, t, estrela, menos 1, gama. Eles têm que ser necessariamente a mesma carta e a inversa da carta? Não. Quer dizer, por exemplo, ali é psi de T e o outro é psi de T estrela. Não podia ser um phi de T estrela? Podia. Na verdade, você constrói assim e depois prova que isso aqui que você fez independe da carta que você escolheu, psi ou psi T, ou psi T estrela, ou psi T. E aí você diz que isso, então, essa aqui localmente define gama em qualquer carta. Mas é muito mais difícil construir isso aqui sem escolher essa carta. Não sei como é que a gente faria. Tá? Bom, alguém acostumado talvez conseguisse fazer rápido, né? Mas vocês entenderam então qual é o mapa? E aí a gente usa as funções que nós encontramos lá atrás. Aqui. Tá? Ou seja, a gente vai usar que PJ vai ser igual a del L del VJ mais GJ. Né? Lembrando que o GJ só depende de X. Né? E L depende de X e V. E esse mapa ali na de baixo? Então, essa função define essa carta aqui, que define indiretamente o mapa gama. Mas o gama de baixo não é gama menos 1? É gama menos 1. Tá? Talvez eu peça para vocês provarem que isso independe da carta psi e psi estrela. Então, até aqui tudo bem? Certo? Basicamente você fez o falar, tipo, aquela função que eu encontrei antes na conta vai ser a representação local do campo. Como é que é? A função que você usou antes vai ser a representação local do campo. Isso, exatamente. Ou seja, eu estou construindo no mapa, o meu diffeomorfismo gama através da função que eu encontrei lá atrás. Porque eu vi que é a boa função que simplifica as minhas equações de movimento. Alguma dúvida? Ok, então a gente consegue definir, a gente tem então nosso L, é uma função de Tm em R, certo? Então a gente pode definir facilmente nosso LH, definido como L bola gama menos 1, que vai de F, F em R.
Tá? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Né? Ou seja, agora esse cara aqui, ele vai depender de X e P. Tá? Esse cara aqui depende de X e P. Se você quiser pensar nele explicitamente assim, LH de X e P é igual a L. Aqui eu não estou botando todos os gamas, os psis, as cartas, as coisas, tá? Estou simplificando. É igual a gama de X de P de X e V. A gente está fazendo tudo isso só para voltar desde o começo e redefinir a nossa L em função de X e V. Isso. Professor, eu fiquei um pouco confuso com o papel do gama, como você colocou ali no meio. Ali onde vai ser o gama ali. Da direita para a esquerda, a gente está pegando um ponto no grau tangente, daí a gente usa o psi e pega a coordenada. Isso. Aí, Não, ao contrário, tem a coordenada e leva no ponto. porque é o inverso. Isso, é o inverso. Entendi. Era essa a minha dúvida, que quando eu li, parecia que o gama estava pegando a coordenada, o gama pega o ponto, né? Isso. O efeito faltava, então. Esse cara aqui, a coordenada, leva no ponto, leva no outro, já na coordenada. Então é isso aqui que vocês estão acostumados a escrever, né? Quando vocês fazem lá na mão lá, a transformada de Legendre, vocês encontram um negócio assim. Tá? E aqui vocês estão vendo só formalmente o que isso significa. Tá? Então agora, dado um L pertencente ao conjunto dos campos de um forma em Tm, a gente tem o quê? Gama menos 1 faz um pullback de L e vai ser o pullback do que? De L mi d xi mi, tá? Então veja, o meu gama ele leva, cadê você? Cadê o gama? Esqueci onde é que ele está. Está ali. O meu gama leva Tm em F, tá? Então o meu pullback, o que ele vai fazer? Meu pullback do gama invertido, ele vai levar uma unforma daqui para cá. E agora só faz sentido esse T-1 aqui quando essas funções V são inversas das funções P. Tá? Porque é um difeomorfismo. Ou seja, para cada vetor, para cada par de posição em vetor, eu só tenho um covetor que é na mesma posição. Tá? Isso aqui é fácil de ver. Né? Eu imagino que vocês tenham já percebido que isso aqui é L mi, del xi mi del gama ni d gama ni. Aqui é U de D asterisco de M, não é? Ou é? U de, isso aqui é aquele U maiúsculo, aquele U grandão. Não, mas aí é D asterisco de M, né? Aí é um covetor. Não, é porque são os covetores em TM. Covetores. Isso. Tá. O U te dá os campos de covetores na variedade e o Xão, os vetores na variedade, nessa variedade que aparece aqui. Porque eu estou levando agora todo mundo que estava tangente ou cotangente a TM nos tangentes e cotangentes a F. E, similarmente, eu posso agora fazer o push forward. Tá vendo? Eu usei o pullback da inversa, porque eu quero sempre jogar na mesma direção. E agora eu faço o push forward da própria função, levando um vetor V em push forward de V mi del xi mi. E é fácil. Isso aqui a gente faz meio que decorado, que fica assim. Del gama ni, del xi mi, del gama ni. Lembrando sempre que essas expressões poupam a gente muita notação, né? Esse xi é uma função, esse aqui é um mapa gama, enquanto aqui é coordenada e aqui é coordenada. Aqui é um mapa gama também na inversa dele, né, nessa forma direta dele aqui, certo? E aqui é coordenada, e aqui é coordenada, tá? Fica sempre implícito o que é o que aqui, tá? Mas você vê que as novas componentes, ou seja, as componentes agora, ou seja, esse cara aqui é um vetor
em F. É um campo vetorial em F, tá? Enquanto esse cara aqui é um campo vetorial em TM. Tá certo? Ou seja, você vê facilmente que é um campo vetorial em TF justamente porque aqui os elementos de base é D de gama Ni. Tá bom? E aí, vocês veem rapidamente que, como esse cara é inversível, é fácil você ver que L com V é igual ao push forward, ao pullback de L, interno o push forward de V. Quando é um difeomorfismo, o difeomorfismo preserva a ação da forma no vetor. Né? Porque aqui vai aparecer, se vocês fizerem a continha aqui, ó, vai aparecer, né, L mi del xi mi del gama ni. Com esse cara aqui vai ficar del gama ni del xi alfa V alfa. Né? Como a gente está falando que aquela troca de variáveis ali é inversível, né, você vê que a inversibilidade de P em relação a V se traduz em que esse cara aqui dá uma delta de Kronecker de mi alfa. Ou seja, isso aqui é igual a L alfa V alfa. Ou seja, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Tá? Ok. Agora a gente pode começar a traduzir os objetos que a gente tem na prática, certo? Ou seja, vamos pegar os objetos que apareciam na nossa Lagrangiana anterior e vamos tentar reescrevê-los em termos agora de objetos que aparecem, né, nos fibrados de F, certo? Então vamos começar agora com o pullback, né, inversa do θL. Isso aqui é θL mi, del xi mi del gama ni d gama ni. Tá certo? Só que quanto é que é isso aqui? Lembra, o θL ele só tem componente x, né? Então se ele só tem componente x, só sobra componente x aqui. Só que o x ele só depende de x, ele não depende de p, né? A transformação em x é trivial, é identidade. Certo? Está claro? Que eu vejo às vezes vocês com a cara meio incógnita. Professor, eu estou confuso com outra coisa, na verdade. Eu entendi o que a gente está fazendo, que a gente estava interessado em construir esse gama, o mapa do lamento e do propriamente. Só que a gente construiu uma coisa que a gente garante, que é um difeomorfismo, a gente está assumindo que a gente tem um difeomorfismo. A gente, supondo que as funções V de x e p são inversas das funções de p de x e v, a gente construiu um difeomorfismo entre T e F, TM e F. Mas em que ponto exatamente que a gente mostrou a cara do difeomorfismo? Acho que isso não ficou claro. Foi essa conta que eu acabei de apagar aqui. É quando eu escrevi gama de xi e xi de gama. Basta você esquecer, se você escrever xi, mi, de gama, de xi, e substituir todas as expressões que a gente colocou lá, você vai ver que isso aqui vai dar xi, mi. Aqui é a função, aqui é a coordenada. Tá, acho que entendi. E o senhor escreveu duas linhas que tinha um monte de função. Aí se eu substituo uma na outra, eu vejo inversível, então. Isso. Ah, tá. Isso não tinha ficado claro. Certo? Então, voltando aqui só tem x, né? Então aqui só tem x. Só que x é uma função trivial de x, ou seja, x é igual a x, né? E não depende de p. Então, como não depende de p, eu não preciso das derivadas aqui que vão em p. Vai só x com x. Só que aí vai dar o mesmo índice aqui, vai dar um delta de Kronecker, vai dar dx aqui. Então vai ficar assim, θ, L, I. Só que θ, L, I é del L, del VI, dxi. Certo? Só que isso aqui é uma função calculada onde? Em x e v de x e p.
certo? DXI. Tá certo? Só que isso aqui, ó, é igual a PI menos GI. DXI. Né? E aí eu vou escrever esse cara aqui, definindo esse cara com esse cara aqui como θH e o outro como Gtil. Então, o pullback da inversa leva o θL no θH menos Gtil. Tá? Ok, o próximo objeto que eu tenho é o meu delta gama, que eu vou definir como sendo o push forward do delta. Tá? Então isso aqui é fácil ver, esse cara aqui é o push forward do gama mi del xi mi, que é VI de X e P del XI mais AI. Eu estou escrevendo errado, peraí, desculpa pessoal, eu escrevi copiei a linha errada. Ah não, peraí. Você vai querer fazer uma pausa hoje? Pode ser, tá na hora? 9 11 7. Vamos pausar até 11h17. Todo mundo cansado? Não. É que, já que a gente vai parar de uma coisa nessa hora. Ah, sim. E o Torinho, que você não está fazendo? Estou fazendo, cara. Mas hoje em dia só tenho tempo para fazer domingo. O mínimo do mínimo.
problema é que quanto mais pontos você faz, mais eles te botam numa liga com os psicopatas, entendeu? Cara, teve uma vez que eu comecei a querer ganhar nas ligas, eu cheguei numa liga lá que os caras estavam fazendo tipo 2.000 de XP por dia. Nossa. Sabe o que é pior? Que às vezes... Tem umas pessoas que não têm vida, velho. Você vê lá, a pessoa já tem tipo 1 milhão de XP. A pessoa passa a vida inteira brigando lá no negócio. Provavelmente fazendo a mesma lição, que a pessoa já decorou tudo, né? Você vê que você olha o status dessas pessoas, você não vê assim um cara com 1 milhão de coroinhas. Não, ele tem poucas coroas, poucas coisas, só que tipo, ele faz muito XP. Ele virou um jogo, virou uma questão de honra pra pessoa, entendeu? É bizarro. O pior é quando, tipo assim, eu tô tipo assim, tá, vocês façam mais aula, eu vou sair fora. Eu termino a aula e parece, você ganhou uma poção de XP por 15 minutos, eu fico inferno. Agora eu vou fazer por 15 minutos. Mas é exatamente o que eles querem fazer, te forçar a fazer. E funciona. Porque eu faço. Você vai fazer um curso de conversação? Eu achei uma professora particular que ela vai me dar uma vez por semana. Ah, foi isso que eu fiz. Quando eu fui pra França, eu fiz um curso, só que como só tinha 3 meses, eu fiz todo dia. Ou 4 vezes por semana, sei lá. Então, por enquanto eu vou fazer com ela uma vez por semana, mas normal, mas quem sabe, tipo assim, 1 mês, 2 meses antes, eu aumento se houver necessidade. 3 vezes por semana e tal. Se eu for pagar 3 meses por semana por 6 meses, eu vou gastar uma puta. Não dá. Eu acho que também não precisa. Daí eu vou ficar fazendo tipo 1 hora por dia. Você precisa só saber assim se defender, entendeu? Pedir uma comida no restaurante. Não, isso aí vai ser difícil, cara. Isso vai ser difícil. Mas eu vou parar o alemão esse semestre, fazer os dois, não vou dar conta. Acho que não precisa. Eu tava querendo mandar um RM-RF do seu computador aí. Mentira. Você queria roubar. Uma coisa boot assim. É pior que o sudo tá ativado pro meu usuário, então acho que sim. O pior é o meu que nem tem senha, é só fácil. É mesmo? Quem vai? Não, o computador vai pensar em fazer isso. É bom. Quem sabe? Agora você sabe. Oi. Eu vou ficar de monitor da matéria de dados, então. Acho que seria legal pra você. Tá, vou parar aqui fazer informática, então. Pode ser, acho que já tem 3. Já tem 3. Tá, então depois eu posso falar no Classroom, se alguém tá precisando de ajuda, porque o meu já tá pronto. Aí Tá. esse eu já consigo ajudar. Tá. Você pode anunciar lá no Classroom, então. Beleza. Vocês fizeram? Cara, graças a Deus, velho. Nossa. Mas, tipo, eu gasto tanto dinheiro com o colégio, cara, que eu fico pensando se eu paro de pagar o colégio e contrato alguém pra ir lá pra minha casa ficar. Não, tipo, tem um estímulo legal, cursinho de inglês interessante, o Ângelo tá empolgadaço lá em aprender a contar e tal. Mas assim, tipo, tem seus pontos positivos, mas cara, levo pro colégio, passa 3 semanas, eles ficam podres durante 2, velho. E aí, tipo, quando eles estão saudáveis, eles dão trabalho em casa. Agora, quando eles estão doentes, eles dão 10 vezes mais trabalho em casa. Então, fico até sem saber, cara, o que fazer. Agora, a pobre da filhinha do Thiago também tá doente. É a mesma coisa, cara. Não vai no colégio, entope nariz, começa a ter febre. Então, eu fico pensando se não vale a pena, sei lá, falar com o Thiago pra gente fazer igual a gente fez durante a pandemia, contratar um professor, porque, tipo, pegar todo o dinheiro que eles pagam de colégio, mas todo o dinheiro que a gente paga de colégio, dá pra contratar uns 2 professores pra ficar cuidando das crianças. Bom, eu acho que as mulheres não vão querer porque elas acham que é importante para a socialização. Eu vou caramba. Pô, mas é que aqui no Brasil não tem, mas na França é muito comum. Você vai na prefeitura, você faz um curso, você tira um certificado e você pode cuidar até 4 crianças. Se você já tiver filho, tiver tipo 2 filhos, você pode cuidar de mais 2, entendeu? Então lá quando a gente estava em Annecy, a creche do Ângelo era isso, era uma mulher que cuidava dos 2 filhos dela e mais 2 crianças. Seria muito menos engessado, né? Porque aqui tem que ser uma escola. Se você pegar infraestrutura, luz, tem que dar comida para criança, não sei o quê, tem que ter cozinheira, faxineira, não sei o quê, aí fica muito mais caro, né? Um colégio tem que ter, né? Cara, eu não sei quais são os requisitos legais, mas eu acho que não basta ter 2 professoras. Tem que ter 2 pessoas, tem que ter uma faxineira. Coitado, ele se trancou fora. Se trancou lá de fora? Parece que não
não tava abrindo, mas não tá trancada, né? Não, mas de fora não abre não. Não abre mesmo? Não. Ah, entendi. Ela- Pô, vocês não querem na hora. Tá faltando o Henrique ainda ou só você? Ah, o Henrique ainda. Ai. Não vai ver, não é de vida. É cada vez mais do que 70 mil pontos do link para falar os seus pontos reais. Provavelmente, sei lá, 3 mil. Cara, mas eu entrei no Duolingo, sei lá, em 2013, né, cara? Eu vou conseguir um ano. Então tá bom. Larga a tese de doutorado e fica lá fazendo Duolingo, né? Eu já devo fazer aquela sobre tudo. O que você tem em português e inglês? Tipo, várias línguas. Você começou em português? Quando eu comecei, não tinha francês e português. Tinha francês para inglês. Aí eu fui fazendo o que tinha, entendeu? Mas é melhor. Eu falava português e falei em inglês, porque aí tem mais explicações. Isso, é melhor, é mais completo, tem mais lições, tem mais coisas, só que tem certas traduções que, se você eventualmente fizer muito inglês, você vai perceber isso. Na hora que você tentar, como é que se diz? Pegar algumas expressões em francês, elas ficam meio estranhas em inglês, entendeu? Só que ficam muito mais familiares em português. São duas línguas latinas, então perde um pouco, entendeu? Tipo, não tem difeomorfismo. O difeomorfismo é muito mais próximo entre português e francês, entendeu? Não tem gênero, não tem plural direito em inglês, é tudo uma porcaria, entendeu? Droga, eu vou trocar de novo. Bom, eu vou começar, não vou esperar o Henrique não. Tá atrasado já. Então vamos lá. Então aqui, a mesma brincadeira que a gente já tinha a fórmula ali, né? Então a gente bota aqui direto. Cadê você? Gama, delta, mi, del, gama, ni, del, psi, mi, del, gama, ni. Certo? E aí, vamos escrever aqui que eu acho que dá. Bom, aqui a gente tem as duas componentes, então não ajuda a gente em nada, tá? A gente tem aqui o x, primeiro, né? O x só depende de x também. Então a gente pode pegar a versão com d dx, que é mais simples. Como o x só depende de x, eu só vou pegar a componente x aqui quando eu tiver o d dx. Se tiver muito rápido, vocês me avisam que eu faço em mais passos, tá? Então isso significa que aqui eu vou ter vi de x e p del xi. Tá? Ela não abre de fora. Não, é porque a gente deixar ela encostada. Ah, mas é que o Demetrio estava trancado aqui, ele se trancou e te trancou e depois eu tranquei todo mundo. E agora eu tenho os outros pedaços, tá? O outro pedaço vai ser assim, mais VI, cadê você? Não, VJ de X e P, del P I, del X, J, del PI, mais AJ, del PI, del VJ, del PI. Ou seja, eu peguei primeiro o DDX. O DDX só tem X aqui. X só depende de X, pega só a componente X daqui, que é esse pedaço aqui. Tá ok? Quando eu pegar agora o DDP, eu vou ter P aqui. Só que P depende tanto de X quanto de V. Então eu tenho o DPDX e o DPDV. O componente do DPDX é o mesmo V. E o componente do DPDV é o mesmo, é o A. Isso. Tá? Aqui é J. Tá certo? Mas o importante é que o nosso delta aqui, ele vai estar contraído com o θ. E o θ só tem DDX, então na prática só importa pra gente isso aqui. Tá? Mas, por completeza, a gente escreve tudo. Ou seja, θL delta vai ser igual a
gama menos 1 estrela θm tá? Até aqui tudo bem? Então veja, a gente precisa dos vários ingredientes para calcular a nossa lagrangiana. O primeiro ingrediente era a própria lagrangiana, que a gente reescreveu em termos daquela lagrangiana H. Agora a gente tem esse produto interno, que a gente quer agora como função no espaço, no fibrado cotangente, né? Então a gente viu que para fazer isso a gente pode fazer esses push forwards aqui, pullbacks, e reescrever em termos desse produto interno, que agora é uma função também do espaço de fase. Do espaço de fase. Ok? E, por fim, a gente vai precisar ver o que acontece com a própria curva. Tá? Então, esse cara aqui. Certo? E eu defino ou seja, uma curva no espaço tangente é projetada numa curva no espaço de fase, usando o nosso diffeomorfismo gama. Ok? É fácil ver o seguinte. Quem é o push forward de DDT? Agora fazendo um push forward para o vetor tangente de F. Né? Isso aqui vai ser o quê? Ou seja, peraí, não. Certo? Ou seja, é fácil ver que o push forward daqui, ó que interessante, isso aqui é um mapa daqui para cá. Tá? Esse cara aqui é o mapa, né, que vai fazer daqui, né? Deixa eu fazer aqui. Eu tenho aqui R, TM, gama, Mi, F. Certo? Esse cara aqui é o nosso MiH. Certo? E isso aqui mostra pra gente o quê? Que isso aqui é o gama, o push forward do Mi estrela. Ou seja, o push forward ele comuta esse mesmo diagrama. Tá? Então, TR vai para T2M via o Mi estrela, certo? Que vem para o meu TF via gama estrela. Que define esse push forward aqui, né? Mi H estrela. Ou seja, o push forward da composição dos diffeomorfismos é igual à composição dos push forwards dos diffeomorfismos. Tá? Mas é fácil ver, né? Porque você está vendo que eu pego esse vetor aqui. Cadê você?
Eu pego o vetor com essa componente aqui, faço um push forward e ele ganha essa matriz aqui. Né? Não é função TF, não? Aqui eu chamei de TR, né? TF, né? São dois diagramas, se eu escrevi tudo junto, vocês podem escrever um do lado do outro, talvez no papel, tá? Ou seja, aqui a gente tem θL com mi estrela. Isso aqui também vai ser igual a pullback do θL com agora o mi estrela, H. Por causa daquele resultado que a gente acabou de calcular ali. Tá certo? Ok. Deixa eu ver se eu me perdi aqui o que eu estava copiando mesmo. Tá aqui. Ah, tá aqui. Isso que vai ser igual a θ H θH mi H estrela menos G til mi H estrela. Tá? Ou seja, eu posso agora reescrever minha lagrangiana, minha ação. Né? Lembra, a minha ação era um funcional de mi. Agora eu vou fazer ela composta com o diffeomorfismo para ser um funcional de mi H. Certo? Então agora ela é um funcional de mi H, que é igual a integral de L H menos θH menos G til deixa eu já fazer. Deixa eu pegar e escrever tudo junto, né? Tá certo? Isso aqui escrito de forma concreta é o quê? Integral, né? Concreta no sentido de escrever na carta, numa carta especificamente. Isso aqui vai ser L de x v de x e p, tá? Menos, isso aqui vai ser assim. Lembra, esse cara aqui só tem componente i. Então é pi menos gi, e esse cara aqui é o quê? Vi de x e p na carta, isso aqui vai ser dt de L de x, v de x e p. E aqui eu vou ter aqui assim, menos pi menos gi de x. Tá? E aqui eu vou ter, esse cara aqui é vi de x e p menos QI ponto, fecha. Tá certo?
Isso, aqui na verdade, se você quisesse escrever... É porque aqui eu estou botando em termos de x e p e não em termos de q e π. Né? Mas é isso aqui tudo depois tomado em q e π. Né? X e p, você poderia trocar aqui por q e π. Mas veja, o que vocês estão acostumados a fazer é chamar esse cara aqui, né, escrito dessa forma aqui, menos esse vezes esse aqui, de hamiltoniano. Certo? Então, quer dizer, menos isso igual hamiltoniano. A gente pode fazer essa brincadeira aqui e reescrever ali, vai ficar assim. Então veja, esse cara com esse aqui, tá? O que vai sobrar pra gente, o que a gente quer separar é esse termo aqui, que é o termo que tem derivadas temporais. O único termo que tem derivada temporal é esse cara aqui. O resto não tem, certo? Então, a gente vai escrever assim. dt. Aí a gente vai fazer o seguinte. Θ h menos g til mi h estrela menos LH menos... não. Menos θ h menos g til delta h menos LH. Tá? E a gente normalmente chama esse cara aqui de hamiltoniano. É simplesmente uma função no espaço no fibrado tangente. Tá certo? Esse outro termo vai ser assim. G til estrela H e aqui menos H. Tá? Quando o seu G é igual a DG, é fácil ver que esse cara aqui é G til estrela H é igual a DG dt. Tá? Nesse caso, esse termo aqui é uma derivada total que vai embora. E a gente cai na situação anterior. Na situação anterior não, na situação que vocês estão acostumados, né? Em que você só tem esse pedaço aqui. Como eu falei, eu estou carregando o gentil, mas eu vou me livrar dele agora, tá? Eu vou fazer a interpretação padrão do que vai acontecer sem o gentil. E depois, se eu achar interessante, eu vou tentar pensar um pouco mais sobre isso. Eu vou discutir o que muda se eu não fizer essa escolha aqui em relação ao que a gente está fazendo aqui, né? Porque vocês viram que a gente obteve automaticamente a transformada de Legendre aqui, simplesmente fazendo aquelas escolhas físicas e geométricas que a gente estava fazendo anteriormente. Tá? A gente não simplesmente falou, agora, por alguma razão inexplicável, eu vou fazer uma transformada de Legendre. Não, a gente fez passos levados, né, por nossa intuição geométrica e a gente naturalmente chegou nessa expressão aqui. Tá? Professor, ali como você fez a relação no espaço de fase, não entendi como foi a primeira linha e a segunda. Dessa para essa aqui? Desse não para essa. Essa aqui é a abstrata e essa aqui é na McCarthy. Tá. É só isso. Eu só escrevi nas cartas que a gente definiu anteriormente. Ou seja, aqui eu estou variando uma curva abstrata, aqui eu estou variando as coordenadas desta curva numa carta específica. Mas aí é a função L, então, ela é a função
Ou não? Não, a função L mesmo. Só que a função LH tomada na carta é escrita em termos da função L. Foi a primeira coisa que a gente escreveu. Tá. Que é justamente é o L composto com gama. O L composto com gama é isso aqui, ó. Beleza, vou mostrar. Até aqui. Bom. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Tá tudo tranquilo? Marromeno? Então é mais fácil de entender. Concordo. Começar lá no livro. Tá ficando mais fácil ao longo desta aula ou ao longo das aulas? Vamos pra lá. Ah, tá. Tô acostumado. Isso mais simples de conta. Não é fácil não, cara. Então, a gente já viu o que acontece quando a gente varia uma função escalar, né? Então, se a gente quiser fazer a variação desse cara aqui, a gente sabe que delta H vai ser igual ao quê? DH no nosso delta gama. Né? A gente já tinha visto isso aqui. Então a gente só precisa se preocupar com o que acontece com esse termo extra aqui. Tá? Então vamos lá. Que também não é muito complicado, tá? Esse cara aqui, interno, esse cara aqui calculado, né? Em mi H, interno, mi H estrela. Certo? Isso aqui nada mais é do que PI, Q e ponto. Tá certo? Só que na verdade estou errado. Certo? Não está errado. É π aqui, que é a função do tempo já. Tá? Porque eu estou tomando aqui na curva. Tá certo? Beleza. Agora eu vou fazer uma variação infinitesimal na minha curva. Certo? Então, ora eu vario esse cara aqui, ora eu vario esse cara aqui. Certo? Ou seja, o delta dessa brincadeira aqui vai ser igual a delta π i q i ponto mais π i delta q i ponto. Tá? Usando aqui eu estou fazendo um pouco mais fácil, tá? Mas tudo que a gente fez lá atrás vale aqui. Se vocês quiserem pegar a variação da curva, aí a curva é variada por um pequeno diffeomorfismo parametrizado por epsilon, blá, blá. Se vocês quiserem fazer toda aquela tramóia lá, vocês podem fazer, ou vocês podem fazer a versão simplificada aqui, que eu estou fazendo agora, tá? Esse pedaço aqui você pode dar uma derivada total, né? Que é a derivada total desse termo aqui, menos, ou seja, isso aqui você pode reescrever assim. Delta π i QI menos πi ponto dqi mais ddt de πi delta qi. Tá bom? Isso aqui eu vou ignorar, porque é um termo de derivada total, certo? E esse... Um ponto, né? Isso, obrigado. Agora, o que é isso aqui? Tá vendo que esse cara aqui são os componentes do meu vetor? Por incrível que pareça, componentes do vetor. Desculpa. Peraí. Primeiro, de ponto atuando delta Q. Isso. Isso aqui você pode pensar que é o seguinte. Isso aqui é D, θ, H, atuando em delta, gama. Gama, vocês podem reparar que eu não diferi o gama, a coordenada do gama, na verdade eu errei aqui, tá, pessoal? Gama é a coordenada, tá? Quando calculada num certo tempo, quando calculada numa certa curva, né, é a mesma coisa do que si, mi, vai para o z, mi, quando for a curva. O gama, mi, ele vai para o y frescalhado, mi, de t. Tá? Então, na verdade, aqui é o delta y frescalhado.
E aqui fica assim. Ou seja, as componentes do Y afrescalhado são Q e π, né? Enquanto as componentes do meu gama são X e P. Tá bom? Vocês viram isso aqui ou vocês querem que eu faça? Sim, não responde. Ah, tá, você viu. É sim. Então, olha que legal. A hora que eu vario, né, a minha ação, eu tenho esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Certo? Mas isso está dizendo para a gente o quê? Que dθ H calculado na curva é igual a dH. Isso. Não, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Eu esqueci que esse cara aqui está calculado. Tá? Porque isso aqui está errado. Não, é isso aqui mesmo. É porque, bom, é que esse cara aqui são as coordenadas disso aqui, né? Deixa eu escrever então assim. Não. Espera aí. Isso mesmo. Tá. Tá, isso aqui é porque isso aqui não estava claro nem para mim nem para vocês, porque vocês acharam que estava certo porque estava errado isso aqui. Esse negócio aqui, ó, é o dθ calculado em mi estrela h e delta y. Tudo bem, mas quero dizer, de onde você tirou essa igualdade depois? Não, porque, bom, se eu variar a minha ação, eu tenho a variação desse cara aqui, esse pedaço aqui, para um ΔY qualquer, e eu vou ter esse cara aqui para um ΔY qualquer. Como tem que valer para qualquer ΔY, tem que valer localmente para todos os tempos. Então eu tenho essa expressão aqui. Tá? A minha equação vira uma equação de 1 a 1 forma. É uma forma que eu pego do gradiente da Hamiltoniana, e é uma forma que eu pego quando eu pego uma 2 forma, que é o meu dθ, tá? E contraio com aquele campo vetorial. Tá certo? Vocês entenderam isso aqui, pessoal? Que dá isso aqui? Não é tão evidente, tá? Olha aqui. dθ vai ser igual ao quê? D atuando em PI dxi. Certo? Isso aqui, ó, é dPi externo dxi. Isso aqui é uma 2 forma, tá? E essa que é a forma simplética, onde tudo vai sair dela, tá? Por isso que é importante entender. Vocês veem que essa 1 forma, ela tem componentes delta. Essa 1 forma aqui, ó, você pode pensar numa 2 forma qualquer, assim, WT, uma 2 forma, uma 2 forma no fibrado no F, vai ser dada por o quê? Um W, I, J, D, PJ, D, XI. Só ver se eu não errei a conta ali. Então você está vendo aqui, esse cara aqui, ó, ela tem que ser IJ, as componentes têm que ser delta IJ. Ou seja, a forma simplética é uma forma qualquer com componentes delta IJ. Podia ser qualquer conjunto de componentes aqui como funções de x e p, tá? Mas é essa particular aqui que é o dθ. Vamos ver só se dá certo isso aqui.
você diz que a variação de S tem que ser igual a zero, você vai ter integral da variação de H, né, menos, ou melhor, integral da variação desse termo menos a integral da variação desse cara aqui. Todas essas variações a gente escreveu como alguma coisa atuando no campo delta psi, delta y, certo? Como delta y pode ser qualquer coisa, aquele cara tem que ser zero, termo a termo. Por isso que a gente escreve essa equação aqui. Só que eu acho que eu errei um sinal aqui, deixa eu só ver. Ok. Isso está certo. Tá? Agora, se eu pegar o meu d θ h atuando em mi estrela h, isso aqui vai ser igual a quê? Primeiro da esquerda, tá? Então isso aqui vai ser π ponto dxi menos o cara atuando no outro, né? Menos qi ponto dpi. Isso está claro, pessoal? É só estou pegando a atuação de uma 2 forma, tá? Lembra quando você atua uma 2 forma no vetor? O vetor primeiro age aqui, depois menos ele agindo aqui. Tá? É assim que a gente define. Então eu tenho esse cara aqui, ó, que o sinal está trocado, exatamente. Oi? Essa equação? Essa está errada, tem um sinal errado aqui. Ó. Não. A minha pergunta é, essa equação é análoga que a gente encontrou para a Lagrangiana? Isso. Uma derivada de Lie na direção exatamente análoga. É análoga, certo? Só que ela é muito mais simples. Né? E a gente vai ver que ela já carrega todas aquelas informações que a gente queria embutir nelas. E por causa disso, a gente vai tirar um infinito de informações disso aqui. Tá? Muita coisa vai sair disso aqui. Dessa forma dessas equações aqui. Porque é uma equação muito simples. Fala o seguinte, o meu campo vetorial é igual a um gradiente. Só que não tem como igualar campos vetoriais e gradientes, porque gradientes são covetores e campos vetoriais são vetores. Eu preciso de alguma coisa que leva um no outro. Quem vai fazer esse papel é esse cara aqui, ó. Tá? Ok. Então, esse cara atuando aqui, depois atua no outro, né? Esse cara aqui vai pegar a componente delta QI, e o outro vai pegar a componente delta pi. Então está com o sinal trocado, tem aquele sinal ali. E é por isso que as pessoas definem a forma simplética ômega como sendo menos dθ. Ou seja, a forma simplética é menos a derivada exterior da forma canônica. Tá? E então, nessa forma de se escrever, as equações de Hamilton são simplesmente H igual a DH. Religião. Agora, como que é essa matriz aqui? Se você quiser pensar nesse cara aqui como uma matriz, eu estou transformando essas componentes desse vetor aqui. Né? Como é que são as componentes desse vetor aqui? Bom, eu posso escrever uma representação assim em termos de matrizes coluna, tá? Então eu tenho o meu vetor H aqui, esse cara eu posso escrever assim, uma representação matricial. Ele vai ser Q1 ponto, Q2 ponto, né? Aí eu vou ter o meu π1 ponto, o meu π n aqui ponto. Tá? Eu esqueci de botar o Q n ponto. Tá certo? Ok, agora quando eu calcular
ômega nesse cara aqui, o que acontece? Eu vou ter uma matriz linha, certo? Quem vai ser o primeiro componente da minha matriz aqui? Quem vai multiplicar o meu dxi aqui? É o meu π1. Então vai ser assim, ó. π1 ponto πn ponto menos q1 ponto qn ponto. Menos qn ponto. Tá certo? Se eu quisesse pensar nisso em termos de componentes, isso aqui vai me dizer o seguinte, que ômega mi ni atua aqui no meu y ni, ponto, certo? E me dá essas componentes aqui. Nesse ponto de vista, quem é o meu ômega mi ni? Né? Isso aqui é igual a esse cara aqui, né? Ponto de vista de componentes. Então, o meu ômega mini, ele pode ser representado por uma matriz que é assim, ó. 0, identidade n por n, menos a identidade n por n e 0. Essa é o que a gente chama de matriz simplética. Né? Não confundam com a forma simplética. Matriz simplética são os componentes da forma simplética nesse sistema de coordenadas que eu estou usando aí. Tá? A matriz simplética, a gente pode tirar isso direto da forma, mas a gente pode olhar para a matriz porque eu acho que é mais fácil. Certo? Que é o seguinte. Se eu definir essa matriz aqui, ó, mini, como sendo 0 menos a identidade n por n, identidade n por n e 0, o que acontece com essa matriz aplicada naquela ali? Ômega mini, ômega ni alfa, vai ser igual ao quê? Delta mi alfa. É fácil ver, né? É só pegar esse cara aqui, aplica esse 1 aqui, fica negativo, negativo positivo, esse com equilíbrio da identidade só na diagonal, e eu tenho esse resultado aqui. Então, essa minha matriz aqui, ela é inversível, certo? O que diz pra gente que a nossa forma simplética é não degenerada. Ou seja, ela leva um vetor em um único covetor. Ela te dá uma bijeção entre vetores e covetores. Certo? Se ela te dá uma bijeção entre vetores e covetores, você pode escrever essa matriz invertida aqui. Certo? Eu não vou entrar na notação porque eu teria que falar algumas coisas e não dá tempo. Mas no fim a gente vai encontrar as equações tal qual vocês estão acostumados, que é uma coisa assim. O mi h igual a um tipo menos 1, aqui eu não vou entrar no detalhe, tá? De dh. É esse cara aqui, menos 1 de dh, que faz com que q ponto seja igual a menos ddp de h. E p ponto seja igual a contrário, né? Mais ddp, mais dhdp, e o outro vai ser p ponto igual a menos dhdx. Tá certo? Porque eu pude inverter aqui. Então, a minha forma simplética, ela me dá uma maneira de passear entre o espaço tangente e cotangente, que carrega a informação de que isso só é possível quando a gente construir um mapa a partir do DLDV, certo? Só que do ponto de vista que no momento que a gente chegou nesse espaço aqui, essa informação já está colocada de partida. Então, esse espaço ele carrega essa informação sem se referir ao DLDV. Porque a gente construiu um espaço onde existe essa independência dessas duas coisas. Tá? Além disso, a forma simplética ela tem uma outra coisa importante. Ela te mede áreas. Né? A forma simplética, a gente vai, né, uma forma, ela mede tamanhos de vetores. Eu não sei se vocês já tiveram
essa discussão da interpretação geométrica de um covetor. Mas um covetor é uma máquina de medir vetores, né? Porque ele é um funcional. Então ele pega um vetor, pensa numa coisa assim, quem é o meu dx1? Certo? Ele basicamente mede a componente do seu vetor na direção x1. Então, né, se você pegar um vetor qualquer aqui, ele diz quem é v1. Certo? Então, um covetor ele te dá uma medida de tamanho do vetor numa certa direção. Então, você pode usar esse cara aqui para medir vetores. E você pode usar um bivetor para medir áreas. Se você pegar um bivetor aqui e pegar dois vetores diferentes, você vai ver que, né, se você pegar, por exemplo... Eu vou falar isso mais detalhes na próxima aula, mas como a gente tem pouco tempo, eu vou só falar um pouco para vocês começarem a esquentar a cabeça de vocês. Se vocês pegarem, por exemplo, quem é dx1, dx2? Se vocês pegarem esse cara aqui e atuarem no vetor v e no vetor u, isso aqui vai ficar assim. V1 U2 menos V2 U1. Certo? Isso aqui, se vocês quiserem escrever esse cara como R seno θ, R cosseno θ, como dois vetores no plano, ignora as componentes 3 porque elas não estão aparecendo aqui. Pensa só esses dois vetores projetados no plano 1, 2. Isso aqui vai te dar módulo de um, módulo do outro, seno do ângulo, que é justamente a área do paralelepípedo aqui, né? Do paralelepípedo não, desse paralelogramo aqui. Certo? Então, esse cara aqui está falando o seguinte, me dê dois vetores que eu te digo o tamanho da área formada por eles, projetada neste plano. Certo? E a nossa forma canônica vai fazer a mesma coisa, só que ela está medindo áreas no espaço de fase. Certo? E essas áreas no espaço de fase são justamente o que vai definir a quantização. Vocês poderiam até pensar, adiantar um pouco nisso, quando vocês lembram que H cortado tem justamente unidade de área no espaço de fase. Certo? Porque na hora da quantização, a quantização ela te fixa uma unidade básica para definir uma área específica, que é o H cortado. Entendeu? Então, e aí a gente vai ver várias consequências disso aqui, certo? Porque na hora que a gente medir soluções, vocês vão ver que as soluções vão ter áreas que se formam entre elas. Duas soluções diferentes de um problema de equações diferenciais, de um problema de mecânica. Certo? E a partir dessas áreas eu consigo construir soluções gerais. Só que eu posso mexer nas minhas soluções a partir de um certo grupo que preserve as áreas. E aí vocês têm o grupo simplético, que é o grupo que preserva essa matriz aqui. E o grupo simplético tem a ver justamente com toda a liberdade que você tem na hora de você fazer a sua quantização. Certo? E aí você vai ver que no caso não linear ele só age localmente, você só tem essa liberdade localmente. E no caso da teoria quântica de campos que a gente vai trabalhar, acontece que a gente vai para o caso de equações diferenciais lineares, e nesse caso você consegue puxar esse formalismo todo do cotangente para o cotangente só. Você consegue fazer um princípio de superposição de soluções. Certo? Aí simplifica muitas coisas, mas ainda toda essa questão geométrica vai aparecer lá, entendeu? E a gente vai mostrar que, por exemplo, para você definir os operadores de criação e aniquilação, você vai definir áreas especiais do seu espaço de fase. E que cada escolha diferente dessas áreas especiais te leva a operadores de criação e aniquilação diferentes, que te leva a quantizações diferentes, né, com o significado dos estados diferentes. Mas tem tudo a ver com essas áreas no espaço de fase, que a gente vai ver também o lema de Poincare. O teorema de Liouville, que prova, né, que essas áreas todas são conservadas no tempo, ou seja, a evolução no tempo preserva as áreas medidas pela forma simplética, e assim por diante. Ou seja, a gente vai ver uma série de resultados, mas estou falando para vocês que a gente vai finalmente começar a ver muita física agora, porque a gente vai entender agora quais as consequências dessas coisas todas aqui em sistemas dinâmicos. Tá? E depois a gente vai usar isso para construir a nossa quantização de uma forma fisicamente bem motivada. Ou seja, o que importa para a gente é a geometria simplética, que é a geometria que carrega em si a informação da independência das posições e momentos, que de certa forma é a geometria que carrega a informação da independência da velocidade da posição. Professor, qual a relação entre a forma simplética e o coeficiente de equação? A gente vai chegar lá. Estão associados, porque
Tá vendo que você tem essa inversa aqui, ó? Essa inversa, ela pega dois, tá vendo? Ela pega dois covetores e leva num número. Né? Esse cara pega dois vetores e leva num número, esse cara pega dois covetores e leva num número. Só que a partir de uma função escalar, digamos que eu tenho uma função f e uma função g. Eu posso calcular quem é df e posso calcular quem é dg. Então eu posso calcular quem é o ômega menos 1 de df dg. Isso aqui é o parente de Poisson de fg. Perfeito. Ou seja, você induz uma álgebra nos observáveis, que é a álgebra de Poisson. Se o ômega menos 1 existir, é consequência de ter que escolher que o P e o P são funções inversíveis? Isso. Exatamente. Tanto que, justamente, o problema por exemplo, o que acontece na mecânica relativística, relatividade restrita? Princípio variacional para uma relatividade restrita. O negócio tem um pouco de tilt aqui. Você tem uma coisa lá que você tem todas as posições e o tempo, né? Você tem t, x, y, z, e você tem p0, p1, p2, p3, certo? O problema é que quando você vai pegar a Hamiltoniana correta desse negócio, você tem um vínculo, né, que p ao quadrado é igual a m quadrado, ou menos m quadrado, dependendo da assinatura, certo? Então você não consegue inverter essa coisa. Aí você fala o seguinte, não, eu vou falar que o meu P0 existe e é independente e vou botar um vínculo dizendo que P0 tem que ser igual a raiz de P7 ao quadrado mais m quadrado. Entendeu? Você bota um vínculo. Aí você faz a inversão, constrói tudo igual a gente fez aqui. Só que agora você tem um vínculo na sua teoria, certo? Nesse vínculo, ou seja, no espaço que você foi, você chegou no espaço grande, em que você tem P0, P1, P2, P3 livres e X0, X1, X2, X3 livres. Certo? Só que agora você tem um vínculo. Na hora que você, né, nesse espaço 8-dimensional, a forma simplética é não degenerada. Certo? Aí o que você faz? Você fala, beleza, agora eu vou impor meu vínculo. Então eu vou sair no espaço que era 8-dimensional para o espaço 7-dimensional. Aí tem você vê de cara que a forma simplética ela não pode ser não degenerada em 7 dimensões. Porque a forma simplética basicamente só faz sentido em dimensão par. Certo? Aí você fala, poxa, agora eu não tenho mais essa independência entre essas duas coisas aqui. O que eu faço? Eu vou escolher uma foliação do meu espaço, né, e vou definir que uma dessas direções é o tempo e o resto é espaço. Quando eu fizer essa foliação, eu vou encontrar a projeção dessa minha forma degenerada que estava em 7 dimensões no espaço de 6 dimensões. No espaço de 6 dimensões, ela volta a ser simplética. Só que você teve que escolher uma direção. Você prova que essa escolha de direção é exatamente uma transformação de Lorentz de um referencial inicial para um outro referencial inicial. Que é justamente a escolha de tempo, que tem a ver justamente com a degenerescência da forma simplética na hora que você impõe o vínculo de p quadrado igual a m quadrado. A gente depois pode ver isso com mais detalhe, tá? Mas, então, o problema da escolha do tempo, né, os trabalhos que eu tenho feito lá com o Patrick, com o pessoal lá da Polônia, é justamente isso. Você pega, você quantiza o mini superespaço, só que na hora que você quantiza o mini superespaço, você tem mais dimensões do que você precisa, porque você tem um vínculo. Na hora que você resolve o vínculo, você cai numa situação em que você não consegue quantizar porque não tem tempo. Aí você tem obrigado a escolher uma foliação. Quando você escolhe uma foliação, na verdade, você induz um tempo e uma Hamiltoniana. Certo? Aí você quantiza esse negócio. Você obtém certos resultados físicos. O problema é que se você escolher outra fatia de tempo, você obtém outros resultados. Por exemplo, tem um certo tipo que eles chamam de escolha de tempo, que chama de calibre rápido, em que o universo, por exemplo, ele pode se aproximar de uma singularidade para sempre. Ou seja, ele nunca ricocheteia. Só que se você escolher o calibre lento, não, ele ricocheteia. A função de onda ela vai chegar perto do zero, digamos que a função de onda para o volume, né? Então, a probabilidade do volume do universo a função de onda te dá a probabilidade do volume do universo ser igual a tanto, certo? Então, num calibre, o universo que se aproxima da singularidade, ele fica para sempre se aproximando da singularidade. Ele passa um tempo infinito para se aproximar da singularidade. Enquanto no outro calibre, você resolve mesmo as equações de Schrödinger e você obtém que não, o universo vai chegar aqui e vai ricochetear e vai voltar a expandir. E as pessoas não entendem direito, primeiro, qual é o papel da geometria simplética aí, por que esses resultados estão diferentes, qual é o resultado físico correto, ou seja, o universo vai ricochetear ou não vai ricochetear, qual é a gravitação quântica correta aí, entendeu? Então, e aí tem outros vários problemas do ponto de vista da análise funcional da coisa, né? Mas está tudo permeando esses espaços simpléticos, essas geometrias simpléticas, porque são as geometrias simpléticas que carregam essas informações todas
de independência que a gente estava introduzindo desde o começo do nosso curso. Entendeu? E eu quero dar bastante ênfase para isso, para que vocês estejam equipados para entender bem o que é teoria quântica de campos. Falou. O senhor vai falar agora que, se o senhor tiver livro, eu queria que o senhor ver a questão daquela lista